Com certeza, sempre é. Falar de luz violeta é sempre tão bom, porque o pessoal pergunta tanto e tem tanta curiosidade, quer saber. E não existe nenhum clareamento melhor do que a luz violeta, né? A gente tem comprovação disso aí, né? Eu sou apaixonada, viciada, quero para sempre, porque realmente muda muito o sorriso no rosto. É viciante tanto para o paciente quanto para o profissional, porque é um procedimento muito gratificante. Você tem um resultado expressivo, que é quando você olha para o sorriso do seu paciente e você se sente satisfeito, sabe? Que você conseguiu atingir a expectativa dele e sem dor. Eu acho que isso é impagável. Com certeza. E também é um clareamento rápido, né? Assim, ele dá uma cor muito satisfatória, muito rápido, né, Isa? Então, realmente, o resultado é muito bom, né? Eu vejo um pessoal que antes era descrente da luz violeta chegando aí forte no mercado, viu? Vou te dizer que eu estava sem muita expectativa para o começo de 2021, assim, comercialmente falando, e me surpreendeu. Olha, em uma semana de trabalho que a gente teve de procura, de venda, foi excelente, assim. A gente está bem feliz aí com o pessoal que voltou renovado, querendo investir em tecnologia. Isso faz toda a diferença, né, Isa? Acho que a Com gente tem que certeza. vir para esse 2021 aí cheio de estudo, cheio de garra, de trabalho, e a tecnologia faz parte de tudo isso, né? Não adianta a gente estudar um tanto e não ter tecnologia. Exatamente. E assim, Marília, eu acho que nesse começo de ano as pessoas, na verdade, já acordaram o ano passado, né? Tanto os pacientes quanto os dentistas, que a gente precisa oferecer o melhor. É questão de saúde. Não é só uma frescura de que é só para o meu marketing eu ter um equipamento. Não, isso é saúde. Isso faz parte do profissional. Você tem que oferecer sempre o melhor, o que é mais seguro e que tem comprovação científica. Né? Agora a gente está num momento no Brasil que é um momento muito forte de que as pessoas que não ligavam tanto para a ciência, agora elas estão ligadas. Fala, realmente, se tem embasamento científico é porque é um procedimento de confiança. Né? Então isso fortaleceu muito. A luz violeta acontece a mesma coisa, ela tem embasamento científico. A gente não está falando de achismo, né? Ninguém fabricou um aparelho para fingir ali que ele clareia. Não, tem um objetivo. E o objetivo sempre é oferecer o melhor, em primeiro lugar, que no caso é não ter sensibilidade e ter um resultado expressivo, né? Com certeza, eu acho que você falou muito bem, acho que acabou, né, essa coisa dos profissionais não procurarem, né, as publicações científicas, e a gente fez um trabalho muito legal em 2020 aí, trazendo esses profissionais, né, para A conhecer Estela esse universo. super. Bora lá? Vamos lá, então. Vamos falar de um assunto que eu amo, que eu sou apaixonada como vocês. Já quem me acompanha no Instagram sabe. Quem não acompanha, me segue para ver os casos, ver sobre os cursos. Lá a gente é apaixonado pela luz violeta, mas apaixonado porque ela tem embasamento. É sobre isso que a gente vai conversar. A ferramenta do diagnóstico, Marília, é o passo-chave para você ter um clareamento bem sucedido. E muitas vezes ele é ignorado. E não é ignorado por falta de conhecimento ou por falta de um olhar mais clínico, mas simplesmente porque o clareamento muitas vezes ele é banalizado pelo próprio dentista. O próprio dentista desvaloriza o procedimento. E eu conheço profissionais que não fazem clareamento no consultório simplesmente porque os clareamentos que eles fizeram não atingiu a expectativa do paciente ou não conseguiu alcançar um resultado tão expressivo, ele deixa o procedimento de lado. E com a pandemia, a gente percebeu que os procedimentos que fazem com que a gente gaste menos, e eu preciso ser honesta para vocês, porque isso conta, né? Gasto conta e muito, tempo de cadeira também conta e muito. A gente descobriu que o clareamento é algo que consegue manter a saúde, porque sim, ele mantém a saúde do meio bucal. A luz violeta, ela consegue limpar aquela sujidade que fica na superfície do dente, consegue alcançar um resultado muito satisfatório com tempo de cadeira pequeno. Mas tem muitos profissionais que não fazem porque erraram alguns passos e pegaram trauma de clareamento. Eu conheço muitos que me relatam, que me mandam mensagem, falam, olha, eu não faço clareamento porque nenhum dá certo. Então, o que a gente vai conversar hoje é por que será que não dá certo? Né? O que será que você está fazendo de errado que não está dando certo, que poderia dar se você corrigir, né? Eu sinto que o pessoal vai aprendendo, né? O diagnóstico, claro que eu acho que ele exige um pouco de experiência, né? E alguns truques, entre aspas, que são aprendidos, né, nos cursos, enfim, que você vai tendo aquele olhar clínico, né, educado,
mas eu vejo que cada dia eles estão ficando melhores aí, né? Até com a ajuda de vocês, né? Que estão sempre trazendo bastante conteúdo, o quanto todos melhoraram, né? E eles ficam extremamente felizes, né? O pessoal aqui sabe, né? No grupo do WhatsApp lá a gente sempre conversa e sempre postam, né? E vão falando da evolução e todo mundo acompanha. Então isso é muito gratificante para nós também, porque não adianta a gente ter um super equipamento e as pessoas não saberem utilizar, né? Então a gente tem que realmente entender como é que funciona esse diagnóstico. Eu falo muito para eles que a gente tem que entender como é o dente também, né, Isa? Porque tem diferença do dente, né? Tem dentes que são mais resistentes ao clareamento, de fato, né? Mas não que seja impossível clarear aquele dente, mas a gente tem que saber até onde chegar, né? Exatamente. Todos os dentes são possíveis, são passíveis de um clareamento. Agora, o que precisa ser feito realmente é o diagnóstico da cor daquele dente. Não apenas tirar a cor com a escalabita, que é muito comum, né, o cirurgião dentista fazer isso, mas precisa entender a diferença de cada dente. Porque a gente tem na boca dentes com anatomias diferentes. E, consequentemente, essas anatomias diferentes vão fazer com que eles tenham tonalidades diferentes. Então, quando eu entendo isso, entendo que o canino é mais amarelo, eu sei que eu tenho que mudar minha estratégia para ter um efeito como o seu. Eu gosto que o seu é um efeito muito bom da gente dar de exemplo, que a luz violeta ela proporciona exatamente isso que vocês estão vendo no dente da Marília. É um sorriso uniforme. É aí que ele dá o tom de branqueamento. Vocês não conseguem ver que o canino ele tem uma anatomia diferente, que ele é mais amarelo. Não, a luz violeta ela consegue, como se ela tivesse um detector de onde tem mais pigmento para eu limpar, onde tem menos pigmento. E assim eu alcanço um resultado não só branco, mas uniforme, que dá essa sensação que está mais branco ainda, né? E quando a gente entende isso da variação de anatomia, e não só de dente para dente, de um incisivo para um canino, para um molar, mas que muda de paciente para paciente, né? Isso tem a ver com a rotina do paciente, com o que ele consome de corante, como ele escova o dente dele, qual é o tipo de escova, creme dental. E eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo, o dente é como se fosse a nossa pele, o nosso cabelo, o nosso olho. Ele leva as nossas características e cada pessoa tem um dente de uma forma. E isso tem que ser respeitado. Você não pode fazer uma receita de bolo para todo mundo. Isso acaba dando errado. Então você tem que treinar o seu olhar para conseguir detectar, olha, esse paciente tem isso, 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 a rotina dele acontece dessa forma, por isso o dente dele está amarelo. Não porque simplesmente é normal ter o dente amarelo. Não é normal ter o dente amarelo. Eu conheço pacientes que têm uma rotina totalmente de consumir corante, já usaram pastas que não deveriam e não tem o dente tão amarelo quanto outros que cuidam tanto. Então isso precisa ser respeitado no diagnóstico, né? Quando você recebe o paciente na sua cadeira, se a gente for colocar passo a passo para ter uma linha de raciocínio do diagnóstico no clareamento, o primeiro passo, a hora que o paciente senta na sua cadeira, antes de você olhar para o dente dele e ver a cor, é importantíssimo que você converse com ele e entenda como funciona a rotina dele. Por que eu falo da rotina? Como eu dei exemplo para vocês agora. Se o meu paciente ele usa uma escova que não é apropriada para ele, o que ele vai fazer? Se ele tem que usar uma escova extra macia e ele usa uma escova média ou uma escova macia, que não é tão média assim, isso é comum, ele todo dia que ele está escovando, ele está desgastando o esmalte dele. Ele está deixando o esmalte dele irregular. E quando ele deixa o esmalte dele irregular, o dente absorve mais pigmento. Muito mais do que um esmalte que ele está mais uniforme. Então, se eu não entender isso e não conversar com ele sobre isso, eu vou perceber que meu clareamento vai durar menos. Porque aquela superfície está irregular. Então, o primeiro passo, o paciente chegou, vamos conversar com ele, então, sobre qual é a rotina dele. Qual que é a escova que ele usa, se está correta. Qual que é a pasta que ele usa, porque hoje em dia é muito comum as pessoas usarem as pastas clareadoras que possuem um efeito rebote de manchar mais quando a pessoa para de usar. Então, essa educação em saúde bucal é fundamental. Outro ponto que eu acrescentei na minha rotina e que é algo fundamental que eu preciso passar para vocês é que com a pandemia, nós tivemos pessoas que ficaram mais tempo em casa e, consequentemente, nós tivemos uma queda da vitamina D no nosso organismo, né?
porque a gente acabava não saindo de casa, não pegando sol, não pegando no horário certo, muitas pessoas trabalhando em casa. E a queda da vitamina D faz com que o nosso dente ele perca mineral, ele vai perder mineral. Se ele vai perder mineral, o meu paciente vai ter o quê? Uma sensibilidade que não está associada com a técnica, porque a gente sabe que a luz violeta ela não causa sensibilidade. Mas se eu estou fazendo um protocolo de luz violeta e meu paciente está sentindo sensibilidade, alguma coisa tem de errado. E se eu tivesse conversado com ele antes, eu saberia, pode ser deficiência de vitamina D. Vamos suplementar esse paciente para a gente conseguir recuperar de forma rápida? Então, isso tem que fazer parte do diagnóstico, a conversa. O segundo passo é o exame clínico. Durante o exame clínico, nós precisamos olhar para aquela boca como um todo e não só de pré a pré, né? Que todo mundo que faz clareamento está acostumado a olhar só de pré a pré-molar. Tem muita gente que tem uma crença na cabeça de que tem que fazer o clareamento até primeiro pré, aí faz em primeiro pré em todo mundo. Independente se a pessoa tem um sorriso mais largo ou não, né? Às vezes a pessoa gosta até molar. E aí é isso que eu ia falar. Clarear. Você foi a primeira pessoa a me falar isso. Antes, quando eu fazia clareamento, os meus dentes de trás eram bem mais escurecidos do que os da frente. Você foi a primeira a falar, olha, o seu sorriso é muito largo, então você precisa clarear até mais para trás, né? E dá toda a diferença, né? Porque imagina você sorrir, os de trás tá tudo amarelo. É como então, realmente... uma pessoa que faz lente de contato na parte de cima, não faz na parte de baixo, tá com um tom diferente, anatomia diferente. Nossa, tem tanto isso, né? Muito. É muito contrastante. Então, como você vai entregar um resultado final para o paciente, ali a sua assinatura naquele dente, que a hora que ele sorri, ele mostra o dente que está mais amarelo no fundo. Então, por isso que o exame clínico é o segundo passo fundamental no diagnóstico. Depois que você olhou o dente do paciente, examinou, saúde gengival boa, esmalte ok, se tem desgaste, não tem desgaste, se o paciente tem recessão gengival, não tem recessão gengival. Depois que você fez todo o diagnóstico dele, você vai sentar e conversar para ver qual é a técnica que mais se encaixa naquele caso. Um erro muito comum, Marília, é o paciente chegar no consultório já com uma ideia e o dentista simplesmente executar. A impressão que a gente tem é que muitas vezes o paciente está rolando lá o Instagram, ele viu aquele resultado, ele vai para o seu dentista e fala, isso aqui que eu quero. E aí o dentista só tem que fazer. E na verdade, não. Quem é o profissional é você. Então você precisa conversar com o seu paciente, fazer todo esse exame clínico e apresentar as possibilidades. Quais as possibilidades que a gente tem? Hoje a gente vai falar sobre o padrão ouro na odontologia, que é a técnica híbrida. O que é a técnica híbrida? A técnica híbrida é quando eu associo a luz violeta com o gel clareador. Mas uma técnica híbrida bem executada e bem planejada, eu não tenho uma alta concentração de gel clareador. E muitas vezes eu nem preciso dessa alta concentração, né? Muitas vezes o dentista acaba pegando, por exemplo, eu tenho um clareador, comprei, vou dar um exemplo, que até uma dentista me mandou mensagem semana passada perguntando sobre isso. Ela comprou equipamento de luz violeta. E daí ela falou, bom, eu tenho esses clareadores no meu consultório. Eu vou usar com a luz violeta, porque a luz violeta ela só vai potencializar. Ela não perguntou, nem pensou na possibilidade se a cor do clareador ia interferir. Ela não estudou o equipamento que ela adquiriu, né? E daí ela começou a fazer vários clareamentos e perceber que ela não estava alcançando um resultado melhor e que os pacientes continuavam tendo sensibilidade. Se o gel clareador, isso é um ponto muito importante, tiver um corante, às vezes na fórmula, a luz violeta não vai conseguir agir. Ela tá ali de enfeite, basicamente. Você tá perdendo todos os benefícios dela. Então, a técnica híbrida ela tem que ser muito bem planejada para que a gente tenha um resultado legal. Agora, falando da luz violeta. Então, eu fiz toda aquela conversa com o meu paciente, todo aquele diagnóstico, conversamos e vamos fazer a luz violeta. Então, como que eu devo planejar? O primeiro passo é fazer as fotos do paciente. E as fotos, ela tem que ter um padrão, essas fotos. Eu não posso fazer sempre com a luz que tá hoje, ou com a luz acesa, a luz apagada, ou cada dia eu uso uma câmera, um dia eu uso uma câmera profissional, um dia eu uso o celular, ou pego o celular da minha secretária. Não pode, ela tem que ter um padrão. Porque essa foto vai ser crucial para o seu paciente ver a diferença.
Porque é muito comum, Marília, o paciente não notar logo no começo a diferença do resultado. Porque ele se olha todo dia no espelho e ele fica procurando o resultado, né? Então, para nós que vamos ver ele algumas vezes na semana, uma vez por semana, é muito mais nítido essa mudança do que para ele. Por isso que o protocolo fotográfico bem feito é fundamental. E como que a gente consegue fazer um protocolo bem feito? Com a câmera do celular mesmo. Hoje a gente tem celulares com câmeras super boas, mas não precisa ser o melhor celular do mercado. Até o celular mais simples hoje tem uma câmera muito boa. E eu gosto bastante de ter um padrão de iluminação. Qual é o padrão de iluminação? Sempre, para eu conseguir visualizar melhor pigmento, é necessário que eu tenha um flash, mas um flash que seja contínuo e não aquele que a gente habilita da câmera do celular para quando a gente tira a foto ele acender, né? Um flash como esse anel que a gente usa para fazer as lives. Tem foto no meu Instagram, tem foto no grupo lá do Telegram. E a gente consegue comprar esse flash muito barato. Hoje ele está custando uma média de 30 a 50 reais que você encontra no Mercado Livre. E o que esse flash vai fazer? Quando você tirar a foto com esse flash na luz fria, ele vai evidenciar as manchas. Então, muitas vezes, o que o seu olho clínico percebe, que o canino é mais amarelo e o seu paciente não percebe, a hora que ele vê a foto, ele vai falar, nossa, eu não imaginava que meu dente estava tão manchado ou que era tão amarelo, né? Então, fazer um protocolo fotográfico bem feito é fundamental. E fundamental até para você divulgar o seu trabalho, né? Porque a gente quer cada vez mais pacientes e ser mais procurado pelo aquele tratamento que ficou tão bonito. E se você tem uma foto bonita, você consegue vender aquele tratamento, né? Se você não tiver uma foto bonita, tiver uma foto mal feita, ou uma foto que não tá legal, que não tem um padrão, aí o paciente vai acabar não querendo fazer aquele procedimento com você, porque ele não vai sentir confiança no resultado, né? Mas depois que você conseguiu padronizar essa sequência de fotos, aí você vai decidir uma média de quantas sessões você vai fazer para aquele paciente. Mas, obviamente, que isso exige um conhecimento teórico, né? Um estudo muito aprofundado sobre a estrutura dos dentes e as moléculas e o mecanismo de ação da luz violeta. E também um olhar clínico. Quanto mais você faz, mais experiência você vai ter. Então, você vai conseguir olhar para aquele paciente e falar, bom, nesse caso, provavelmente nós vamos fazer uma média de 5 a 6 sessões, de 7 a 8 sessões. Depende muito. Com a luz violeta eu tenho segurança para fazer até 10, mas nem sempre eu preciso, né? E depois que eu escolhi quantas sessões mais ou menos orientei meu paciente, eu vou orientar quanto ao intervalo dessas sessões. E as sessões, elas podem ser de 2 vezes por semana, com intervalo de 48 horas, ou uma vez na semana, e até diárias, se eu for trabalhar somente com a luz violeta, né? Mas como eu trabalho hoje no consultório 99% com a técnica híbrida, porque ela tem uma maior durabilidade, né? Não que a só luz violeta não dê resultado, dá resultado, mas muitas vezes eu não consigo segurar esse resultado por muito tempo. Então, com a técnica híbrida, eu consigo. E o dentista ele tem que perder o medo de usar o gel clareador. Porque eles morrem de medo, falando, não, se eu colocar o gel clareador, meu paciente vai ter sensibilidade. Não, não vai ter sensibilidade. Porque quem vai estar clareando ali não é o gel em si, mas sim a luz que vai ter um efeito maior, um efeito mais potente ali naquela pigmentação. O gel, ele tá só para ser um veículo para ajudar a luz a ter um poder maior de penetração. Mas quem vai clarear mesmo, ali vai trabalhar, é a luz violeta. E eu gosto sempre de falar para todo mundo, comece com menos. Não vá pecar por excesso. Ainda mais quando a gente fala de gel clareador, né? Gel clareador, comece com baixa concentração. E essa dica é independente da técnica que você for trabalhar. Seja o clareamento caseiro, de consultório normal, e se for com luz violeta, sempre com a concentração lá embaixo. E a Laser Smile, eles fabricam gel clareadores para você utilizar com a luz violeta a partir de 15%, né, Marília? Tem 15% e 35%. É, e tem o pincel 7%. Você sabe que o 7,5%, né? Sabe que o pincel tem saído muito para esse início, porque ele independe do uso da barreira, né? Como ele tem uma baixa concentração, o pincel ele consegue, o dentista fica mais seguro. Então, quem está iniciando,
né, a gente sempre aconselha iniciar com o pincel. O pincel ele também pode ser usado, né, pelo paciente depois, né, pós-clareamento, para fazer uma manutenção, então ele forma uma película protetora nesse dente, não tem problema com a mucosa, não agride, não acontece nada, e você consegue potencializar esse clareamento. E durante o clareamento que está sendo feito no consultório, o paciente pode utilizar e aí vai potencializar o resultado. Então, aquele paciente que é um pouco desleixado ou que está atrás de um resultado extremamente branco, é super importante que ele faça esse acompanhamento em casa, né? Sim, com certeza. Então, o pincel é bem bacana. Depois eu deixo para vocês aqui, mas tem destaque também aqui no Insta explicando. Tem até um vídeo que eu gravei sobre ele. E ele é um pincelzinho mesmo e você aplica direto no dente. Só que daí, lembrando que daí, lógico, vai ser um uso individual, né? Porque então até você pode dar o restante para o paciente levar para casa, né? Ou você guarda no consultório, na geladeira, com o nome do paciente, na próxima sessão ele usa, enfim. Tem alguns meios aí para vocês. Tem muito dentista que vende isso no consultório, né? Hoje eu acho que 90% dos pincéis aí estão sendo vendidos no consultório e o pessoal compra muito. Então é uma dica super legal para vocês. O pincel custa hoje R$ 50 no atacado e o pessoal está vendendo aí em média R$ 120, R$ 130 no consultório. Então também é uma super dica aí para vocês potencializarem os produtos, né, vendidos no consultório, que realmente é bem bacana. Sim, você pode comprar ele e embutir no valor do clareamento e dar para o seu paciente presente, ou se você quiser, você pode vender para o seu paciente. E tem uma saída, porque o nosso paciente hoje, ele quer, quanto mais durar o clareamento dele, melhor. Né? Então, ele quer algo que auxilie na manutenção do clareamento dele, para que ele não precise ficar fazendo sempre. E o pincel é ótimo para isso. É extremamente seguro. Como a Marília falou, se você não tem tanta habilidade ainda manual, porque é possível de uma forma muito rápida você conseguir fazer de olhos fechados. Mas o pincel ele te dá uma segurança muito grande de aplicação. E você acaba pulando uma etapa que não é necessária se você for usar ele, que é a da barreira gengival, que é algo muito difícil de se fazer uma barreira gengival perfeita, né? Todo mundo tem essa dificuldade. É um tema que é o mais questionado ainda pelos meus alunos, é o tema que a gente sempre faz prática, ou no curso online que todo mundo pede vídeo e demonstração, porque realmente é um passo muito delicado e fundamental quando você vai trabalhar com uma alta concentração. Eu nem aconselho que, se o dentista não tem tanta habilidade com a barreira, que ele não trabalhe com gel clareador acima de 15%. Porque senão você vai acabar danificando a estrutura ali e causando sensibilidade por erro da aplicação da barreira. Mas... outra coisa que eu vejo muito é que às vezes a pessoa, por não ter muita habilidade para fazer a barreira gengival, ela coloca às vezes sobre o dente, né? E isso acaba, apesar da luz violeta conseguir fazer um clareamento homogêneo, uma barreira ali vai dificultar tanto a ação do peróxido quanto a ação da luz. Então, o pincel é interessante também para isso, para aquela finalização, né? Para quem não conseguiu fazer aquela barreira perfeita até o topo dos caninos, ou até muito lá atrás, porque tem medo de pegar na mucosa, enfim. Então, acaba fazendo a última sessão com o pincel. E aí passa em todos os dentes e aí até rente a gengiva mesmo, sem medo, porque sabe que não vai danificar. E aí aplica a luz violeta para dar aquele arremate, né, final. Então também é uma alternativa interessante aí que eu vejo o pessoal tem utilizado e tem dado bastante certo. Sim, porque a concentração dele é fenomenal. E o fato de você ter a segurança de ser um pincel é muito prático, né? Você não precisa ficar manipulando e não tem desperdício de material. Mas com o pincel, vocês também conseguem higienizar a ponta dele, gente, com álcool 70, tá? Usou no paciente, higieniza a ponta e faz como a Marília falou. Embala ele, se você não for dar para o paciente, coloca o nome, identificação e geladeira, tá? Uma geladeira no consultório que seja exclusiva para produtos odontológicos. Porque aí ele não vai perder as propriedades dele, né? E vai estar sempre ele higienizado, você vai conseguir usar naquele paciente certinho. E orientar também o paciente da importância dele mesmo fazer a higienização da ponta do pincel. Porque eu já peguei paciente, Marília, que largava na bolsa. Junto com gloss, com as coisas, com remédio na bolsa. O paciente ia lá, depois do almoço, passava, guardava de qualquer jeito lá. Sofria ação de temperatura, não aplicava, não guardava da forma correta.
Então, tudo isso precisa ser orientado, tá? É legal falar, a doutora Cláudia perguntando se vai ficar gravada. Eu vou deixar gravada sim, mas nunca é garantido, porque o Instagram tá sempre uma loucura, né? Mas vou tentar gravar sim, salvar, aliás. Outra coisa que a gente está falando de gel e é importante falar também, que assim, não é necessário exclusivamente que se coloque em geladeira, né? Por que aconselha se colocar em geladeira? É que muita gente pergunta isso, porque a gente envia por Sedex e o Sedex não tem geladeira. A grande questão é que em grandes distâncias a gente manda na térmica, né? Mas em estados próximos não precisa, porque é no máximo 2 dias úteis. Então, a questão é que quando você abre, né? Quando você abre aquele peróxido, imediatamente ele já começa a uma ação oxidante, né? Então, quanto mais você manter aquilo, e como a gente mora num país extremamente quente, com temperatura que oscila o tempo todo, é melhor. Então, com certeza, o pincel numa bolsa não é o adequado. Assim como também guardar no consultório, dependendo do calor, vai estragar o seu peróxido, né? Então, por via das dúvidas, a gente sempre fala para manter em geladeira, né, Isa? Sim. Aberto ou fechado, já bota na geladeira que não tem erro. Porque você vai garantir que dure mais, né? Mesma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, mas vou repetir, que às vezes tem gente nova, é a questão por que o nosso gel é manipulado, né? Assim, por que a gente tem que manipular e misturar? Porque esses géis que são prontos, com concentrações mais altas, você já tem uma perda ali de capacidade de ação. Então, porque naturalmente, quando as substâncias se unem, elas já ativam e já começam a oxidar. Então, é importante também deixar isso claro. E importante falar sobre a cor do gel clareador. Se a gente está trabalhando com a luz violeta, a luz ela precisa passar esse gel clareador, ela tem que ultrapassar ele. E quando o gel clareador tem alguma cor, ela não vai conseguir interagir, tem que ser translúcido, tá? E hoje é muito difícil a gente encontrar, infelizmente, no mercado, uma variedade de géis clareadores que sejam translúcidos. A maioria, ainda mais se a gente for trabalhar com uma concentração um pouco mais alta, eles têm cor. E cores bem vivas, né? Que acabam atrapalhando. Aí vai acontecer como dessa dentista que eu comentei com vocês. Ela vai estar realizando clareamento, só que quem está clareando é o gel. Aí vai ter sensibilidade, não é a luz violeta. Então é importantíssimo que o gel seja transparente, translúcido para trabalhar com a luz violeta. Não pode ter cor, tá? Não pode ter cor de forma alguma. E aí a gente tem as facilidades do mercado, mas eu aconselho fortemente vocês darem, né, esse pincel para o paciente levar para casa. E isso comercialmente é muito interessante. Então, nem que vocês incluam isso, né, no valor de R$50, vocês incluam isso no valor do tratamento, mas o paciente ama levar para casa, gente, o pincel. É uma coisa impressionante, assim, olha, os relatos são incríveis, porque a gente não gosta de mimo, a gente adora uma coisa grátis, a gente adora uma coisa, mesmo que a gente a gente pagou a consulta, a gente quer um brinde. E a gente gosta do cuidado, do autocuidado. A gente gosta de ir para casa e cuidar da gente mesmo, né? Então, isso é um apelo comercial bem interessante, assim. Recomendo fortemente que vocês façam. E acima de 50 unidades a gente faz personalizado, com o logo de vocês. Isso é bem interessante também, né? Para vocês fortalecerem a marca de vocês, do consultório de vocês. Pessoal, mandem perguntas se vocês tiverem, que daqui a pouquinho a gente está finalizando a live. Eu vou falar sobre só um ponto que muita gente me questiona quando a gente está trabalhando com a técnica híbrida, de qual intervalo que eu posso fazer cada sessão. Então, gente, se eu estou trabalhando com a técnica híbrida, esse é o meu protocolo, tá? Que eu estou conversando com vocês aqui. Sempre, então, a gente vai começar por uma baixa concentração, né? Seja a concentração de 7,5% peróxido de hidrogênio, 7,5% a 15%. Nós vamos utilizar ele junto com a luz violeta e você pode fazer o clareamento do paciente uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Se for 2 vezes por semana, precisa ter um intervalo de 48 horas entre essas sessões. Não pode ser um intervalo menor do que isso, porque durante essas 48 horas, o dente ele vai sofrer uma remineralização e uma neutralização do pH dele, do pH do meio bucal, e não vai danificar o esmalte nem causar sensibilidade. Não façam a técnica híbrida todos os dias ou dias seguidos, tá?
você pode acabar lesionando até o tecido gengival do paciente, certo? Então, você pode fazer de uma vez por semana ou 2 vezes com intervalo de 48 horas. Ah, mas Isa, então como que eu sei se eu vou fazer uma ou se eu vou fazer duas? Depende da quantidade de pigmento que tem o seu paciente. Depende do tom do dente dele, de como tá amarelado, né? Até na demonstrativa, na aula do meu curso, vocês podem observar, o sorriso foi o sorriso dessa modelo que vocês estão vendo, da Marília. E vocês conseguem observar, quem for meu aluno, quem assistiu o curso, quem adquiriu o curso, que vocês vão ver que o dente da Marília, ele é um dente que ele já tem um padrão claro. E a região dela que mais era amarelada é próximo da gengiva, que é a região cervical, como a gente comentou, que é muito comum. Então, a gente até faz uma demonstrativa do uso do pincel com a luz violeta e também com a aplicação do peróxido, né? Então, no caso da Marília, como ela não tinha uma quantidade de manchas tão grandes, ela pode fazer uma vez por semana. Não precisa ser 2 vezes. Mas um paciente que terminou o tratamento ortodôntico, que já tem um tom de amarelado bem profundo, um paciente que nunca fez nenhum tipo de clareamento, você pode fazer 2 vezes por semana com esse intervalo de 48 horas. Legal. A doutora Terezinha está perguntando do protocolo somente com a luz, sem o peróxido. É o mesmo protocolo, Isa? Somente com a luz, você pode fazer sessões seguidas, tá? Então, eu faço sempre com a luz, no mínimo 5 aplicações. Se o paciente conseguir vir todo dia, ótimo. Se não, você pode intercalar as sessões até atingir o número máximo para você ter um resultado. Que o número máximo seria 10 aplicações. Mas se você fez 5, fez o protocolo fotográfico antes de iniciar e fez depois com 5 sessões e não foi tão expressivo quanto o paciente gostaria, ou você vê que não tem uma estabilidade, porque isso também é comum, aí você entra com o gel. Mas só com a luz, quanto mais você conseguir fazer seguido, melhor. Porque você vai ter um resultado mais expressivo. Então, você pode fazer de 5 até 10 e pode ser seguidos. Não tem problema nenhum parar só no final de semana, porque aí não vai ter uso de barreira, não vai ter uso de gel. E se a gente for usar o pincel ou o gel clareador a 15%, precisa respeitar. Usou gel, independente da concentração, tem que ser ou 2 vezes na semana ou uma vez por semana. Mas usando só a luz, pode ser todos os dias. A doutora Terezinha está perguntando qual a porcentagem de clareamento só com luz. Não entendi, doutora, a sua pergunta, mas... Acho que é a porcentagem do gel, né? No caso de só luz, não utiliza, não é o protocolo híbrido, então não utiliza gel, é somente a ação da luz violeta mesmo, né, Isa? Isso. É limpeza do dente e colocar, não precisa de barreira, não precisa de nada, né? Isso, e se a gente for usar o gel, eu costumo sempre iniciar com 15% e finalizar com 35% se for necessário, tá? Finalizar as sessões, não aquela consulta. Não precisa trocar o gel também, gente. Nossa, Não. eu recebo essa pergunta todos os dias. A gente tem pergunta se precisa trocar o gel. Não precisa, pode usar o mesmo gel sempre. Eu não entendi de novo. Casuística, porcentagem, acho que foi um erro do corretor. E alguém perguntou, precisa fazer a barreira? Se você for utilizar o peróxido acima de 10%, precisa. Precisa fazer a barreira. É imprescindível que a barreira seja muito bem feita. Diga-se de passagem, como eu falei. A barreira gengival, gente, é um passo que vocês não fazem ideia o quanto ele está associado com o resultado perfeito. Se a barreira não for perfeita, esquece. Se você usar gel clareador, não vai ter um resultado perfeito. Live para todo mundo ver, mandem o Instagram, ajudem as pessoas que ajudam, né, a classe de vocês. E só nós sabemos o quanto é difícil manter todo esse conteúdo ativo, né, Isa? É bastante trabalho por trás das câmeras. Compartilhar conhecimento é uma das coisas mais valiosas, porque se você guardar só para você, outros profissionais não vão atingir o mesmo resultado. Isso não é... Para mim, isso não é correto, isso não é ético. Então, se eu tenho uma técnica muito boa, um protocolo muito bom, eu quero mais é que todos os dentistas saibam fazer esse protocolo da melhor forma e todos os pacientes sorrindo com o dente branco, gente. Independente se é da mesma cidade, se não é, se é com ninguém é concorrente. Então, vamos compartilhar conhecimento sempre. Com certeza. Então, compartilhem com vocês, tá? Ó, a doutora Paula Salles falando que é aluna da Isa, elogiando a Isa. A Isa é um sucesso mesmo. A Isa, a gente tem essa carinha aí de jovem, mas ela já tem uma estrada enorme com clareamento.
Para vocês terem muito noção, botox, meu amor. para vocês terem noção, o ano passado, em plena pandemia, ela fez 400 clareamentos. 400. Ela não para, é uma coisa louca, ela só faz clareamento. Então, a Isa é uma grande autoridade aí para nos ensinar sobre clareamento. Então, vamos acompanhá-la. Então, todo mundo vai lá e se inscreve na jornada, tá? Vai ter um conteúdo muito rico e muito fundamental. Eu até estava conversando com uma aluna do curso. Falei, gente, a jornada é o primeiro passo do curso. É o primeiro passo que eu estou dando de graça para vocês assistirem aqui, para vocês tirarem as dúvidas. É uma oportunidade que pouquíssimas pessoas dão. E a jornada vai fazer todo sentido, fazer toda a jornada para poder fazer o curso. Porque o conteúdo que está ali, as duas coisas são conteúdos diferentes que se complementam, que vão se casar. Então não vão perder. Essa jornada é conhecimento gratuito para vocês de segunda a sexta, e onde vocês têm a oportunidade de tirar as dúvidas comigo. Porque às vezes o pessoal manda bastante pergunta por direct, eu não consigo acompanhar e responder na velocidade que eu queria. E se vocês participam da live, eu sempre abro para perguntas, então vocês podem perguntar, podem mandar, que eu vou tirando a dúvida ao vivo, sem problema algum. A lista de espera do curso da Isa, que já está gigante. Como não vai ter vaga para todo mundo, a gente está deixando a lista de espera. Então, quem tem certeza que quer fazer o curso, pode fazer a inscrição na lista de espera. Mas quem quiser, não puder comprar agora, quem quiser, enfim, só especular, conhecer mais o trabalho da Isa, enfim, todos são bem-vindos. A jornada é gratuita. Tá bom? Isa, eu tenho muito a agradecer você. Muito obrigada. Eu sei que a sua agenda é lotada. Isa,